Então, os demônios, lá em Gênesis, volta lá. Então, os demônios que estavam debaixo das águas de juízo viram a luz. Porque Deus disse, haja luz. Então, eles viram essa luz. E eles não compreenderam essa luz. O que era essa luz? Eles não sabiam que essa luz era Cristo que estava sendo gerado. Olha lá em Gênesis 1, verso 2 e 3. Ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Abismo, lugar de demônios, é a morada deles. E havia trevas, não tinha mais vida. Eles estavam ali. E o Espírito de Deus se movia, porque estava protegendo sobre a face dessas águas de morte. E agora precisava voltar a ter vida, e Deus precisava recriar a terra. E ele disse, haja Cristo, haja vida, haja luz, né? Haja luz. E houve luz, houve vida, houve Cristo. Então no verso 1 é o registro da criação original, mas no verso 2 se refere ao julgamento do registro pré-adâmico. Né? Agora, do versículo 2 até o capítulo 2, verso 3, anota aí, do versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2 até o versículo 3, não está falando da criação original, tá? Não está falando. Mas está falando da recriação da terra original, que é essa terra aqui. Não está falando da terra de Lúcifer, né? Que é a criação original. Deus criou os céus e a terra. Acabou, criou. Esse é a terra mineral de Lúcifer. Está falando do versículo 2 até o versículo 3 do capítulo 2 de Gênesis, está falando da recriação, onde vai vir o Adão, tá? Então está falando da recriação. Não é essa recriação é da terra original, né? Do mundo pré-adâmico. Então, onde Deus em 6 dias, né? Então, anota aí, eu vou repetir. Não está falando da criação original, mas está falando da recriação da terra original, né? Do mundo pré-adâmico. Ele está recriando essa terra, né? Que é onde Deus ele criou em 6 dias, né? Ou seja, existe um termo que fala as obras dos 6 dias, né? O hexameron, tá? É o hexameron, as obras dos 6 dias, né? Então ele reorganiza tudo e coloca coisas novas. Por exemplo, o homem, tipos de animais que na original não existia. Então ele faz uma recriação. Olha aqui no versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Eu só querendo falar. Era só para ser uma pincelada em Gênesis, né? Estou pincelando, mas estou tentando me aprofundar, mas eu estou tentando separar aqui para falar só do Cristo oculto. Então, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Então, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse era aqui, e a terra era. Esse era significa que tornou-se, voltou a ser, e a terra tornou-se. E aqui quando fala, e a terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus no hebraico, ruach, é o ruach, não é o ruá, é o ruach, o Espírito de Deus ruach, né? Ruach, onde dependendo do texto, tá? Dependendo do texto, pode se referir como vento, vida, sopro ou respiração e espírito,
né? Respiração e espírito. Então, essa passagem é a primeira menção do Espírito de Deus, o Espírito de vida na Bíblia. Ele veio para pairar. Anota aí. Ele veio então para o quê? Para pairar. Pairar. Então, esse ruach aí, esse Espírito de Deus, esse Espírito de vida, ele veio para pairar sobre as águas de morte, né? Para gerar vida. Abra aí em Romanos 8. Romanos 8, 8:2. Romanos 8:2. Ele veio para gerar vida. Romanos 8:2 fala assim, ó. Porque a lei do Espírito de vida. Pronto. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei das águas de juízo, as águas da condenação, a condenação eterna, o inferno, me deu o seu Espírito de vida. Né? Então, o Espírito de vida é lei do Espírito de vida. E o objetivo do Espírito sobre as águas, guarda isso, que esse objetivo desse Espírito sobre as águas, né, de morte, era gerar vida para gerar o homem, onde o homem agora será o governante, está no lugar de Lúcifer, desde o novo Éden, para se cumprir o propósito de Deus. Não é cumprir o propósito de Deus? Sim, lá em Gênesis 1:26. Vai se cumprir o propósito. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Imagem, nós estudamos que é o quê? Imagem, expressar a Deus, para expressá-lo, conforme a nossa semelhança, representar a Deus. Então, esse representar é governar a terra. E ele disse, domine, domine, domine. Quando Deus falou para o homem dominar, ele disse, seja a nossa semelhança, domine, seja a nossa imagem, expresse nós, você contém nós três dentro de você. Então ele falou, expresse e domine, e ele confirmou, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, esse Gênesis 1:26, para a vida ser gerada, é preciso primeiro a vida do Espírito. Por isso que ninguém pode dizer que tem vida sem ter recebido o Espírito Santo. Não, ninguém pode falar, eu tenho vida. Não, você só tem vida quando você recebe o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, você tem vida, ou seja, você nasceu de novo. E você só nasce de novo no Espírito. Anotou o que eu falei? Então, não tem como você falar que você tem vida. Não tem como você falar que você tem vida se você não recebeu o Espírito Santo. Vamos provar isso? 1 Coríntios, abre aí, 1 Coríntios. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Verso 3, ó. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Espírito Santo. Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então ninguém pode falar isso, se não for através do Espírito Santo. Entendeu? Então, ninguém pode falar que tem vida se não for através do Espírito Santo, Espírito de vida. Abra em 1 João.
1 João. Primeira João, capítulo, deixa eu ver aqui, 1 João capítulo 4, aqui ó. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa, você viu? Tem que confessar, tem que crer. Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Por isso que lá em Romanos 10, 9 e 10 fala que aquele que confessar e crer que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, está salvo. Aqui está confirmando. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este que não confessou é o espírito do anticristo. É profundo isso. Está falando quem vai ser salvo e quem não é. Quem é salvo e quem já está condenado. Está falando aqui, ó, aquele que não quer confessar. Esse já tem o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Né? Nós lemos aqui que ele que governa este mundo para aqueles que não estão em Cristo. Né? É o príncipe das trevas, é o príncipe deste mundo. Então nós vemos aqui em 1 João 2,3 o Espírito de vida. Abra lá em Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16, do versículo 15 ao 17. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou seja, o que tem vida, o que tem espírito de vida. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Esse Bar significa filho, Jonas, filho de Jonas, porque tu não revelou carne e sangue, não foi você que soube disso, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo, então quem revelou foi através de Deus, através do Espírito Santo, o Espírito de vida. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra de 7 horas lá de Zacarias, tá? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, que ele revelou lá em Atos, no derramamento do Espírito Santo, lá no dia de Pentecoste. E, se eu não me engano, foi na passagem do centurião romano, não me falha a memória agora, esqueci a passagem que está lá em Atos 10, onde ele revelou o reino. Ele revelou o reino em Pentecoste e está em Atos 10. Está em Atos 10. E a segunda chave, e essa chave do reino, foi revelada na casa daquele centurião romano, da corte italiana. Tá aqui. Só lembrar a passagem para mim não esquecer. É 10. É Cornélio. Aqui ó, Cornélio. É em Atos 10. Foi na casa de Cornélio. Isso, na casa de Cornélio. Isso, na casa de Cornélio. Então, na casa de Cornélio, em Atos 10 e em Atos 2, no dia de Pentecoste, foi aonde Deus confirmou, foi onde Cristo confirmou para Pedro as chaves do reino. Foi ali que houve o derramamento do Espírito Santo e o reino se abriu.
foi para o povo judeu e para o povo gentil. Aqui está a confirmação. Isso aí é uma chave de revelação que você deveria guardar. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, é o reino ampliando através da igreja. Então, você não pode dizer que você tem o Espírito de vida se não for através do Espírito Santo, que é o Espírito de vida, né, que vem de Deus. Ou seja, o primeiro requisito para que a vida voltasse para a terra, em Gênesis, no verso 2, né, foi a presença do Espírito Santo. Por isso que diz lá no verso 3 do capítulo 1 de Gênesis, já até deixei aqui aberto: haja luz. Em outras palavras, haja Cristo, porque Cristo é a luz do mundo, Cristo é vida. Vamos ver isso? Cristo é a luz do mundo, Cristo é a luz, Cristo é a vida. Abre em João 3,19. João 3,19. João 3,19. Fala assim: e a condenação é esta. Verdade, deixa eu falar uma coisa aqui. João 3,16 está falando para dar vida eterna para aqueles que creem em Cristo. Essa vida eterna não perde, porque ela é eterna. Ou seja, está falando da salvação eterna. Danilo, quando que alguém vai para o inferno? Aqui, ó o versículo 19, aqui está falando quem vai para o inferno. Esse é o inferno, ó. E a condenação é esta, o inferno é esse: que a luz veio ao mundo, se fez carne, habitou no meio dos homens. Está falando, se referindo ao versículo 16 de João 3. E Deus amou o mundo de tal maneira que Deus criou um unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o versículo 19 está falando que a luz veio ao mundo. Lembra da recriação de Gênesis 3? Haja luz, haja Cristo na recriação, haja Cristo no mundo. Então, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles amaram em estar sem vida do que ter a própria vida. Eles amaram as trevas do que a luz. Eles amaram ficar sem vida do que a vida. Ou seja, eles rejeitaram a graça, viraram as costas para a graça. Adão lá no Éden tinha a árvore da vida e a árvore da ciência. Estava tudo pronto. Ele virou as costas para a árvore da vida e comeu do fruto da árvore da ciência. Ele rejeitou a graça. Aqui confirmando, eles rejeitaram a luz, eles rejeitaram a árvore da vida e preferiram ficar nas trevas, preferiram a árvore da ciência. Só no estudo você consegue ter isso. No dia a dia você não consegue ter isso. Porque as suas obras eram más. Essas obras eram obras humanas. Não tinha a obra de Cristo, não tinha assinatura, porque Cristo não estava neles. Eles rejeitaram. Então, Cristo é vida. E eles aqui rejeitaram, estavam condenados. Abre em João 8,12. No mesmo livro, João 8,12. João 8,12. João 8,12. Deixa eu ver se está aqui junto. Fala assim, falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz, eu sou a vida do mundo. Ou seja, eu sou aquele que trouxe vida ao mundo lá em Gênesis. Eu sou aquele que trouxe vida ao mundo. Quem me segue não andará nas trevas, não andará em trevas. Você não vai ficar sem a ausência de mim, sem a ausência de Cristo, sem a ausência de luz, porque você vai andar comigo, você vai estar em mim e eu em você, porque eu e o Pai somos um, então eu e você vamos ser um.
Ou seja, a triunidade vai estar dentro de você e você vai ser o resplandecedor da luz, resplandecedor da vida de Cristo. Então, quem está comigo não vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. Vai ter a luz da vida, vai ter a Cristo. Ou seja, está comprovando novamente que Cristo é a vida. João 10:10. Eu espero que você esteja anotando. Eu espero que você esteja anotando. Anota. O modo que eu falei que você tem que anotar. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ó, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. É igual a mulher samaritana, se tu soubesse quem te pede água, você pediria água para mim e não eu pedir água para você. Porque essa água que você bebe do poço, você bebe, você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu te der e você beber, você nunca mais vai ter sede. Vai brotar um rio de águas vivas dentro de você que vai começar a fluir, minar. Você vai resplandecer vida, luz. Eu vou estar dentro de você. E se estou dentro de você, só vai minar, não vai ter fim, porque eu sou eterno, eu estou dentro de você. Aqui está falando aqui, ó, em João, aqui em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eu vim para dar vida. Então, o ladrão, ele vem para matar, mas eu vim para dar vida. Tem muita gente pregando morte em cima de púlpito. Ai, eu não ia falar isso não, eu vou falar. Minha língua coça. Tem gente pregando morte em cima de púlpito. Tem gente pregando morte em cima da igreja. Você vai pro inferno. Se você não fizer isso, se você não falar isso, você é crente que aceitou Jesus, continua pecando, quem que deixa de pecar? Quem que deixa de pecar? Alguém deixou de pecar? A Bíblia mesmo diz, aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado está anulando a morte de Cristo. Está dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. Está dizendo que o propósito de Deus em redimir, em resgatar este plano de redenção para a terra foi em vão. Ele falhou, ele errou. Você está salvo, mas se continuar pecando, Jesus voltar, você vai para o inferno. Então quer dizer que eu tenho que saber a hora que ele volta e o dia que ele voltar eu não peco? Você pode dormir 24 horas, no outro dia se acordar, pecou. Você pode ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, quando você fechar ela, pecou. Não tem como. Nós só somos salvos em Cristo. Então, aquele que está em Cristo e Cristo em você, não há condenação. Porque aqueles estão em Cristo Jesus. Está entendendo? Então, Cristo é vida. Mateus 5. Você já folheou tantas vezes assim a Bíblia, num único versículo? Que Cristo é vida? Mais ou menos isso. Você vai ver o Apocalipse. Não, tem um módulo aí que é o tema do nosso curso da salvação. Esse aqui eu quero dar com muita alegria. Estou esperando chegar o módulo. Vai falar o que é graça e reino, que é o carro-chefe do nosso curso. Tremendo. Quando eu chegar nesse módulo, você que está estudando aqui, você tem que estar com a mente já. É ali que vai decidir se o reino não se abriu para você ou se a engrenagem começou a fluir vida e começou a ir. Porque neste modo, o que é graça e reino, que é a graça pela salvação e o que é reino pelas obras, ali vai ser um divisor de água e ali somente vai, pum! Tem um assunto para falar ali que Bíblia, nossa, ali você vai ter que gastar tinta. Tá? Então vamos lá. Cristo é vida.
Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo, porque o mundo rejeitou a luz e ficou em trevas. Então aquele que aceitou a luz e rejeitou as trevas tem a luz de Cristo. Então ele fala, vós sois agora a luz para este mundo que me rejeitou, que está em trevas. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder, porque se tem luz, ela aparece. Entendeu? Abra aí em 1 João. Eu sou a luz que vim ao mundo e vós sois a luz agora. 1 João. Eu falei que tinha Bíblia. É um estudo, eu não tenho pressa para você abrir a mente e ensinar e pregar mesmo. Ensinar. Você vai ser uma diferença. Em nome de Jesus. 1 João 1, do 1 ao 3. Do 1 ao 3. E o que era desde o princípio, o que era desde o princípio. Onde é desde o princípio? Gênesis. E no princípio criou Deus os céus e a terra com o quê? Com a sua palavra, com Cristo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, ou seja, o que era Cristo no princípio, o que era Cristo quando ele falava, o que era Cristo quando nós vemos, porque ele se encarnou, com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de vida. Palavra de vida, porque Cristo é a palavra. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra é um livro inspirado, mas dentro dela contém a palavra de Deus, que é Cristo. Isso aqui deve estar nítido aqui para você. Estou lendo Bíblia. Porque a vida foi manifestada em nós. A vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. O que é a vida eterna? A salvação eterna em Cristo. Como que perde? Vida eterna perde? Como? Está falando vida eterna, salvação eterna. Gente. Metanoia, metamorfose. Vamos. Não fica que nem aqueles crentes imaturos. Catequese. Pelo amor de Deus. Então, vida eterna que estava com o Pai. Ao verbo, João 1. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Estava com o Pai. Estava com Deus. Estava com o Pai. E nos foi manifestada esta palavra, este verbo, este logo, essa vida, ela se manifestou, se fez carne. E o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, porque nós lemos que agora essa luz está dentro de nós. E agora nós temos que pregar este evangelho, pregar esta vida, pregar Cristo oculto, revelado. Nós somos os portadores, nós vamos transmitir a Cristo para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, sempre que o Espírito Santo, sempre que vem o Espírito Santo, logo vem Jesus. Por quê? Porque você, ao receber o Espírito Santo, logo a vida de Cristo nasce em você. Logo que você recebe o Espírito Santo, Cristo nasce em você. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Abre aí, Gálatas 2:20. Logo que você recebe o Espírito Santo, vem Cristo e ele vai nascer em você. Gálatas 2:20. Fugiu Gálatas aqui da minha Bíblia? Aí tá grudado aqui. Gente, como é que eu vou achar? Meu dedo aqui não vai. Aqui. Pronto. Vocês estão ouvindo que é a Bíblia mesmo, né? Não é livro. Só aqui, só Bíblia. 2:20. Quando você recebe o Espírito Santo, logo vem Cristo, porque
Cristo está em nós. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, a salvação na alma. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo.